Na escuridão das montanhas remotas da Escócia, há séculos, uma história sangrenta teria se desenrolado. Um clã isolado, liderado por um homem cruel chamado Alexander Bean, teria vivido à margem da lei, cometendo crimes tão brutais que se tornaram parte do folclore escocês. Conhecido como Sawney Bean, esse homem seria o patriarca de uma família composta por quase 50 pessoas. Eles teriam sobrevivido roubando, assassinando e até canibalizando viajantes inocentes que ousavam passar perto de suas terras. Apesar de não haver provas concretas da existência de Sawney Bean, a lenda permanece viva. Ela foi registrada em fontes como o The Newgate Calendar, um catálogo de criminosos famosos da prisão de Newgate, em Londres. Essa história, repleta de horror e violência, mistura fatos históricos com elementos de ficção. Muitos historiadores acreditam que ela tenha sido exagerada ao longo dos anos, talvez para assustar crianças ou justificar perseguições contra comunidades consideradas estranhas. O período em que Sawney teria vivido era marcado pela instabilidade política e social na Escócia. Os conflitos entre clãs, a falta de leis efetivas e a geografia inacessível das Highlands ofereciam o ambiente perfeito para histórias assim florescerem. Diz a lenda que Sawney teria fugido da civilização com sua esposa, Agnes, e começado a construir uma família sem nenhuma conexão com o mundo exterior. Com o tempo, eles teriam gerado filhos, netos, bisnetos, todos vivendo juntos, isolados. Esse grupo, chamado de clã, teria crescido até alcançar mais de 40 membros. Todos dependentes de Sawney e Agnes, e todos aprendendo desde cedo a roubar e matar para sobreviver. Eles se escondiam em cavernas profundas, longe dos olhos do mundo. Lá, segundo relatos, armazenavam carne humana seca, usada como alimento durante meses difíceis. Os crimes do clã teriam começado com pequenos roubos a comerciantes solitários. Com o tempo, evoluíram para emboscadas, ataques brutais e mortes em massa. É dito que mais de 1000 pessoas foram vítimas desse grupo. Viajantes, camponeses e até crianças teriam sumido sem deixar vestígios, apenas para nunca mais retornarem às suas casas. O método usado pelo clã era extremamente organizado. Homens e mulheres participavam ativamente dos ataques. Enquanto alguns esperavam nas sombras, outros atraíam as vítimas com conversas amigáveis. Ao atacar, eles imobilizavam as vítimas com força bruta. Depois, levavam-nas vivas para as cavernas, onde seriam mortas e consumidas posteriormente. Essa rotina teria durado décadas. Ninguém parecia saber quem estava por trás dos desaparecimentos misteriosos. As autoridades locais atribuíam tudo a animais selvagens ou a acidentes naturais. Por viverem longe dos vilarejos e manterem-se em completo silêncio sobre suas ações, o clã conseguiu manter seu segredo por muito tempo. Mas todo segredo tem seu fim. Uma única falha foi suficiente para expor tudo. Uma vítima ferida conseguiu escapar e contar a história aos gritos. E com isso, o pesadelo de Sawney Bean chegaria ao fim. Segundo a lenda, Alexander Sawney Bean teria nascido por volta do final do século XV. Pouco se sabe sobre seus primeiros anos, mas acredita-se que ele tenha crescido em uma família pobre da região de Galloway, na Escócia. Ele supostamente não era um homem culto ou instruído. Teria vivido em meio a conflitos entre clãs locais e as duras condições de vida típicas daquela época naquela parte isolada da Europa. Em busca de escapar das obrigações e punições da sociedade, Sawney teria fugido com sua esposa, Agnes, para as montanhas remotas da Escócia. Dizem que foram os primeiros passos para a formação do clã mais sombrio da história escocesa. Os dois encontraram abrigo em uma caverna profunda e inacessível, cercada por florestas densas e trilhas perigosas. Um lugar onde ninguém jamais pensaria em procurar por seres humanos. Ali, longe da civilização, eles começaram a construir uma nova vida, ou melhor, uma nova dinastia. Passaram a ter filhos e ensinaram a cada geração a viver fora das regras da sociedade. Essas crianças nunca conheceram escolas, religião ou leis. Cresceram em um mundo governado apenas pela sobrevivência e pelo medo constante de serem descobertos. Com o tempo, o casal teve dezenas de filhos, que por sua vez tiveram mais filhos. O ciclo continuou,
criando uma rede familiar complexa e incestuosa, segundo relatos da época. O clã, que chegou a ter cerca de 48 membros, tornou-se uma unidade quase autossuficiente. Eles caçavam animais menores, cultivavam algumas plantas rudimentares e usavam roupas feitas de pele e tecidos roubados. Mas a comida nunca foi suficiente. Foi então que o grupo começou a atacar viajantes desavisados, inicialmente para roubar suas provisões e armas. Com o passar dos anos, essas ações ficaram mais violentas. Eles aprendiam a atacar em silêncio, a planejar emboscadas e até a fingir necessidade para atrair vítimas. Mulheres do clã costumavam fingir ferimentos ou pedir ajuda, atraindo homens sozinhos. Quando a vítima se aproximava, os homens do clã surgiam das sombras e a imobilizavam. Muitas vezes, matavam-na ali mesmo. Outras, levavam a pessoa viva para as cavernas. O que acontecia dentro daquelas paredes de pedra é algo que poucos ousam imaginar. Os registros da época sugerem que os corpos eram retalhados e partes consumidas como alimento. Essa prática horrorosa teria se tornado parte da rotina do clã. Carne humana era salgada, defumada e armazenada para os meses mais difíceis, especialmente durante o rigoroso inverno escocês. Nenhuma alma parecia capaz de desvendar esse segredo. Os moradores dos vilarejos vizinhos reclamavam dos desaparecimentos, mas atribuíam tudo aos perigos naturais ou a bandidos soltos nas estradas. Assim, o clã de Sawney manteve-se oculto por décadas, espalhando terror sem deixar rastros. Até que um único encontro mudaria seu destino para sempre. Por décadas, o clã de Sawney conseguiu manter seu terrível segredo escondido nas profundezas das montanhas escocesas. Mas como toda sombra, um raio de luz acabaria por revelar a verdade. Tudo começou quando dois viajantes decidiram atravessar uma trilha isolada perto da região onde as cavernas do clã ficavam. Um homem e uma mulher, comerciantes que carregavam mantimentos e moedas em suas bolsas. Eles haviam saído cedo de um vilarejo próximo, confiantes de que chegariam ao outro lado antes do pôr do sol. Não sabiam que estavam prestes a cruzar o caminho de um dos grupos mais brutais da história escocesa. Ao avistar os dois, membros do clã se posicionaram rapidamente. Mulheres e crianças foram postas em lugares estratégicos para atrair a atenção das vítimas enquanto os homens se preparavam para atacar. Uma jovem do clã fingiu estar ferida, sentada à beira do caminho, com sangue falso nos braços e gritando por socorro. O casal de comerciantes parou para ajudar. Afinal, quem recusaria ajuda a alguém em perigo? No instante em que se aproximaram, os homens surgiram das árvores e da grama alta, cercando-os em completo silêncio. Foi rápido e brutal. O comerciante tentou correr, mas foi derrubado com um golpe violento na cabeça. A mulher resistiu, mas não teve chance contra a força combinada de vários membros do clã. Os dois foram imobilizados e amarrados com cordas feitas de cipós e tecidos rasgados. Enquanto o homem foi arrastado diretamente para dentro da caverna, a mulher foi deixada sob vigilância de duas integrantes do clã, que a vigiavam de perto até que pudessem transportá-la com segurança. Mas algo inesperado aconteceu. Na confusão, e talvez por pura sorte, a mulher conseguiu se soltar. Usando um pedaço afiado de rocha, cortou as cordas e correu em direção à floresta sem olhar para trás. Ela estava machucada, assustada e perdida, mas manteve o foco. Correu até não conseguir mais respirar, até encontrar uma trilha familiar, e horas depois, finalmente alcançou o vilarejo de onde havia saído. Seu relato foi desesperador. Com voz trêmula e lágrimas nos olhos, ela contou sobre o ataque, sobre a jovem falsamente ferida e sobre o grupo bárbaro que vivia escondido nas montanhas. Ela falou de homens e mulheres vestindo roupas sujas e rasgadas, de crianças que pareciam não ter medo de nada, e de um lugar onde cheiros estranhos vinham de dentro de uma caverna profunda. Os moradores ouviram incrédulos, alguns achando que era apenas o trauma falando. Outros, porém, lembraram-se dos desaparecimentos inexplicáveis dos últimos anos e começaram a temer o pior. As autoridades locais foram acionadas. Um grupo de soldados e aldeões armados decidiu investigar pessoalmente. Se houvesse qualquer verdade na história, eles precisavam saber. Com lanças,
tochas e espadas em punho, seguiram pela mesma trilha que a mulher havia percorrido. E assim, iniciou-se a caçada ao clã de Sawney Bin. Na manhã seguinte ao relato desesperado da comerciante, os moradores do vilarejo se reuniram em frente à prefeitura local. O medo era palpável, mas a curiosidade e a necessidade de proteger suas famílias falaram mais alto. O chefe da vila, junto com alguns homens corajosos armados com ferramentas de trabalho e velhas espadas, decidiu liderar uma expedição até o local onde a mulher havia sido atacada. Ela própria concordou em guiar o grupo, apesar do terror que ainda carregava nos olhos. Confiante de que reconheceria o caminho, ela partiu com eles, esperando nunca mais voltar àquele lugar. A jornada começou sob luz do sol, mas conforme avançavam pelas trilhas estreitas e florestas densas, a sensação de insegurança crescia. O silêncio ali era quase opressivo, como se a própria natureza soubesse o que estava por vir. Ao chegarem perto do local do ataque, encontraram rastros claros de luta. Galhos quebrados, manchas escuras no chão e uma bolsa rasgada abandonada entre as pedras. Os homens ficaram alertas. Alguns começaram a duvidar da história da mulher, achando que tudo não passava de um mal-entendido ou exagero. Mas os sinais eram inegáveis. Seguindo pistas deixadas pelo clã, o grupo avistou marcas de pegadas frescas no barro, pedaços de tecido presos aos arbustos e até ossos espalhados próximos a uma fogueira apagada. Foi então que um dos soldados notou algo estranho. Uma figura distante, movendo-se entre as árvores. Ao aproximar-se, percebeu que era um jovem do clã, vigiando-os em silêncio. O menino fugiu antes que pudessem alcançá-lo, mas aquilo foi suficiente para confirmar. Havia alguém ali, e eles estavam sendo observados. Sem hesitar, o grupo seguiu o caminho indicado pela direção em que o garoto havia corrido. As montanhas escarpadas surgiam à sua frente, e entre elas, diziam as lendas locais, existiam cavernas antigas e inexploradas. Após horas de caminhada, eles encontraram o que parecia ser o acampamento improvisado de uma família isolada. Barracas feitas de peles, utensílios rústicos e roupas penduradas para secar indicavam que alguém vivia ali. Mas ninguém estava presente. Era como se todos tivessem sumido, como se soubessem que estavam sendo caçados. Os moradores sentiam-se cada vez mais tensos, imaginando onde estariam os verdadeiros habitantes daquele lugar. Enquanto exploravam o acampamento, um dos homens tropeçou em algo escondido sob folhas secas e terra. Quando limpou o objeto, revelou-se um crânio humano parcialmente enterrado. O choque foi imediato. Alguns gritaram, outros recuaram assustados. Um dos líderes da expedição ordenou que parassem tudo e voltassem ao vilarejo, mas já era tarde demais para voltar sem descobrir a verdade. Com lanternas acesas e coragem renovada, eles resolveram seguir adiante. O próximo destino era claro: as profundezas das cavernas onde o clã de Sawney Bin se escondia. Com as lanternas tremeluzindo na escuridão, o grupo de moradores e soldados chegou à entrada da caverna. Era uma fenda estreita entre duas pedras gigantescas, quase invisível se não fosse pela trilha de pegadas frescas que levavam diretamente até ali. O ar lá dentro era pesado, frio e úmido. Cheirava a terra molhada, mas também havia um odor estranho, algo metálico, quase como sangue seco. Alguns dos homens hesitaram antes de entrar, mas a curiosidade falou mais alto. Um por um, foram entrando na escuridão, mantendo as tochas acesas e as armas em punho. O som de seus passos ecoava pelas paredes de pedra, misturando-se ao gotejar constante da água vinda do teto da caverna. Logo adiante, eles encontraram sinais claros de que alguém vivia ali. Marcas de pés sujos no chão de terra, roupas penduradas em estacas, e até um pequeno fogo apagado, ainda com brasas avermelhadas. Enquanto avançavam, notaram que a caverna era maior do que parecia à primeira vista. Dividia-se em vários corredores e salões, alguns tão baixos que precisavam se agachar para passar. Foi então que ouviram um barulho vindo de uma das câmaras laterais. Um murmúrio baixo, como se alguém estivesse conversando em voz quase inaudível. Todos pararam, segurando a respiração. Ao iluminarem o local com as tochas, viram figuras encolhidas no canto de uma sala natural da caverna. Eram mulheres e crianças do clã,
assustadas, mas sem tentar fugir. Os olhos delas brilhavam sob a luz fraca, como se estivessem acostumadas à escuridão. Seus rostos eram magros, suas roupas remendadas e sujas. Pareciam mais fantasmas do que seres humanos. Alguns dos soldados aproximaram-se com cuidado, mas as mulheres não resistiram. Ficaram quietas, olhando fixamente para os intrusos, sem demonstrar medo ou surpresa. Foi nesse momento que gritos ecoaram pelo túnel principal da caverna. Homens do clã surgiram das sombras, armados com lanças improvisadas e facas feitas de ossos e pedras cortantes. Houve um breve confronto. Os soldados, mais preparados e melhor armados, conseguiram imobilizar os primeiros atacantes. Mas logo perceberam que estavam cercados por dezenas de membros do clã. Apesar da violência inicial, os soldados não queriam matar todos. A ordem era capturar vivos para interrogatório. Muitos dos homens do clã acabaram rendidos e amarrados com cordas. Enquanto isso, outros moradores exploravam outras partes da caverna e começaram a encontrar coisas terríveis. Ossos espalhados, carne seca pendurada, e até partes de corpos humanos guardadas em recipientes de madeira. As provas eram irrefutáveis. O clã não só assassinava viajantes, como os consumia como alimento. As histórias de canibalismo, outrora vistas como meros boatos, revelaram-se verdadeiras. E no meio de tudo isso, um homem idoso e silencioso foi encontrado sentado em um canto escuro, como se soubesse que seu fim estava próximo. Era Alexander Soneibean. O velho homem sentado no canto da caverna não resistiu quando foi cercado pelos soldados. Seu rosto era marcado por décadas de isolamento e violência, mas seus olhos ainda carregavam um brilho frio e inquietante. Alguns dos soldados sussurraram entre si. Aquele seria mesmo Alexander Soneibean, o lendário líder do clã canibal? Ele parecia frágil agora, quase humano, mas as provas ao redor contavam outra história. Os sobreviventes do grupo foram amarrados e levados para fora da caverna. Entre eles estavam mulheres, crianças e homens adultos, cerca de 48 pessoas no total, segundo os registros da época. Eles caminharam em silêncio, sem tentar fugir ou reagir. Alguns choravam baixinho, outros olhavam para o céu como se nunca antes tivessem visto o sol. Era a primeira vez que muitos deles saíam das sombras das montanhas. As autoridades locais decidiram levar todos até Edimburgo, onde o rei da Escócia em pessoa havia sido informado sobre a descoberta. O caso era tão grave que exigiria uma decisão real. O trajeto até a capital foi longo e tenso. Os prisioneiros eram vigiados dia e noite, e qualquer movimento suspeito era imediatamente contido. Muitos dos moradores que acompanhavam a caravana olhavam para eles com medo e repulsa. Ao chegarem a Edimburgo, o povo se aglomerou nas ruas para ver os famosos canibais das montanhas. As histórias já corriam soltas, e cada pessoa tinha sua própria versão do que teria acontecido naquelas cavernas remotas. Soneibean e os principais membros do clã foram levados diretamente para uma prisão temporária, enquanto o rei e seus conselheiros decidiam qual seria o destino deles. Durante dias, os prisioneiros foram interrogados por juízes e escribas reais. Cada detalhe de suas vidas nas montanhas foi revelado, incluindo os métodos de caça, assassinato e consumo de carne humana. Muitos dos depoimentos confirmaram o que já era suspeitado. O clã existia há gerações, vivendo à margem da lei, praticando incesto e sustentando-se com crimes brutais contra viajantes inocentes. Alguns dos mais jovens disseram que não sabiam que o que faziam era errado. Cresceram acreditando que aquilo era normal, que a sobrevivência justificava tudo. Mas o rei não estava interessado em desculpas ou explicações. O caso precisava ser resolvido de forma exemplar, para mostrar que ninguém ficaria impune, nem mesmo um clã esquecido pelas leis do mundo. Foi então decretado que todos os membros do clã seriam levados a um tribunal especial, onde enfrentariam um julgamento público. O povo merecia ver justiça sendo feita. O local escolhido foi um antigo pátio de execuções, próximo ao castelo de Edimburgo. As notícias espalharam-se rapidamente, e logo multidões se reuniam para acompanhar o fim daquela história macabra. Assim, com o clã preso, os fatos revelados e o julgamento prestes a começar,
o nome de Saunay Bin começava a se tornar lenda, e também um aviso terrível para quem ousasse viver fora das regras da humanidade. O dia do julgamento amanheceu cinza e frio, como se até o céu soubesse que algo sombrio estava prestes a acontecer. Milhares de pessoas se reuniram no pátio principal de Edimburgo, ansiosas para ver os famosos canibais das montanhas. As ruas ao redor do local estavam lotadas. Homens, mulheres e crianças saíram de suas casas cedo para garantir um bom lugar. Alguns carregavam comida e bebida, como se fosse uma festa. Outros vinham apenas por curiosidade mórbida. No centro do pátio, havia uma estrutura improvisada de madeira, onde juízes, escribas e representantes do rei se sentariam para ouvir o caso completo. À frente deles, os prisioneiros foram trazidos sob forte escolta. Saunay Bin foi o primeiro a ser apresentado. Seu corpo já não era mais o de um homem forte, mas seus olhos ainda carregavam uma frieza que calava qualquer um que o encarasse. Ao seu lado estavam sua esposa Agnes, alguns filhos mais velhos e outros membros do clã. Muitos pareciam assustados, outros indiferentes. Alguns olhavam para o chão, sem coragem de encarar a multidão. O juiz principal começou lendo as acusações. Ele listou centenas de assassinatos, roubos, atos de violência extrema e, claro, canibalismo. Cada crime foi descrito com detalhes, fazendo o público murmurar em horror. Testemunhas foram chamadas a depor. Viajantes que quase foram vítimas do clã, moradores de vilarejos próximos às cavernas, e até antigos soldados que participaram da expedição deram seus relatos. Um dos depoimentos mais chocantes foi o da comerciante que escapou do ataque. Ela contou, com voz trêmula, como foi enganada pela farsa da jovem ferida e como viu seu companheiro ser brutalmente atacado. Outro testemunho veio de um médico real que analisou os ossos e pedaços de carne encontrados dentro da caverna. Ele confirmou que parte do material era humano, e que estava sendo preparado para consumo. Quando perguntado sobre sua defesa, Saunay Bin permaneceu em silêncio. Alguns dos membros mais jovens do clã tentaram dizer que não sabiam que aquilo era errado, que tinham sido criados assim. Mas os juízes não aceitaram essa justificativa. Para eles, o simples fato de terem participado dos crimes os tornava culpados. A lei escocesa da época não tinha espaço para desculpas nesses casos. Após horas de julgamento, o veredicto foi anunciado. Todos os membros do clã eram considerados culpados de múltiplos assassinatos, roubo e práticas contra a humanidade. A sentença foi unânime: morte. Mas não seria uma execução rápida. Os crimes cometidos exigiam punição exemplar, algo que servisse de aviso para qualquer um que pensasse em viver fora da lei. Foi decidido que a execução ocorreria no mesmo local do julgamento, na frente de milhares de pessoas. Seria uma demonstração pública de poder e justiça divina. Enquanto os prisioneiros eram levados de volta para aguardar seu fim, o murmúrio da multidão crescia. Todos queriam ver o que viria a seguir, e o que restaria da lenda de Saunay Bin após aquele dia. O dia da execução chegou envolto em uma tensão quase palpável. O céu estava nublado, e o vento gelado da Escócia soprava forte sobre a multidão que se aglomerava novamente no pátio principal de Edimburgo. Pessoas vinham de vilarejos distantes só para assistir ao fim do temido clã canibal. Alguns traziam crianças pequenas, como se quisessem ensiná-las desde cedo o que acontecia com quem desrespeitava as leis e a moral da sociedade. No centro do pátio, ergueram um palco improvisado com várias estruturas de madeira. Ali seriam realizadas as punições determinadas pelo Tribunal Real, punições que iriam além de uma simples decapitação ou enforcamento. Os prisioneiros foram trazidos sob escolta pesada, vestindo roupas rasgadas e amarrados com correntes grossas. Eles caminhavam lentamente, alguns olhando para o chão, outros encarando diretamente a multidão sem demonstrar medo. Saunay Bin foi o último a sair da carruagem de ferro. Seus movimentos eram lentos, seus olhos fixos na direção do rei, que assistia ao evento do alto de um balcão privado, cercado por nobres e conselheiros. O juiz responsável pelo caso subiu ao palco e, com voz firme, relembrou brevemente os crimes cometidos pelo clã. Ele falou dos assassinatos, das emboscadas, dos atos de violência extrema e, claro,
do canibalismo. Depois disso, o carrasco principal foi apresentado. Um homem corpulento, trajando capuz preto, carregava instrumentos de tortura antigos e eficientes. Seria ele o responsável por aplicar a sentença final. A ordem real havia sido clara. Nenhum membro do clã morreria rápido. Cada um teria sua punição proporcional aos crimes cometidos, e tudo seria feito à vista de todos, como forma de advertência. As mulheres e crianças foram as primeiras a serem levadas para a frente do palco. Elas não sofreriam tortura prolongada, mas suas mãos seriam cortadas antes da execução final. A multidão gritava e aplaudia enquanto cada punição era realizada. Muitos viam aquilo como justiça divina. Outros, como mero espetáculo sangrento. As crianças assistiam, muitas chorando, outras apenas observando em silêncio. Homens adultos do clã foram submetidos a punições ainda mais severas. Alguns tiveram membros arrancados com tenazes incandescentes, outros foram marcados a ferro em brasa antes de serem executados. Quando chegou a vez de Saunay Bin, o silêncio tomou conta do pátio. Todos sabiam que aquele era o momento mais importante daquela manhã sangrenta. O líder do clã seria o último a morrer. Ele foi levado ao centro do palco, onde o carrasco usou um cutelo afiado para remover primeiro as mãos, depois os pés. Saunay não gritou. Apenas olhou para o céu, como se estivesse esperando por algo, ou alguém. Após os membros serem removidos, o velho foi jogado numa fogueira já preparada. Seu corpo queimou diante dos olhos de milhares, e com ele, dizem as lendas, parte de sua maldade também desapareceu. Com a execução concluída, o povo começou a se dispersar. Alguns voltaram para casa aliviados, outros com histórias para contar por anos. Mas uma pergunta ficaria no ar. Até que ponto essa história realmente aconteceu? Após a execução de Saunay Bin e seu clã, os registros históricos sobre o caso começaram a desaparecer. Não há documentos oficiais que provem com exatidão quem eram essas pessoas ou quantos crimes realmente cometeram. Mesmo assim, a lenda não morreu junto com eles. Pelo contrário, nos anos seguintes, as histórias sobre o clã canibal das montanhas escocesas começaram a se espalhar por toda a Europa. Viajantes contavam versões dramáticas do que teria acontecido nas profundezas da caverna. Alguns diziam que havia mais membros escondidos, outros juravam ter ouvido gritos vindos das montanhas à noite. Essas narrativas foram crescendo com o tempo, ganhando novos detalhes e cores. Em pouco tempo, a história de Saunay Bin deixou de ser apenas um crime real e virou uma lenda urbana. O Newgate Calendar, um famoso catálogo de criminosos da prisão de Newgate em Londres, incluiu Saunay Bin entre seus registros. Isso ajudou a disseminar ainda mais sua história fora da Escócia. Muitos historiadores modernos duvidam da veracidade dos fatos relatados. Acreditam que a história tenha sido usada como propaganda para assustar a população ou até justificar perseguições contra comunidades isoladas. Além disso, alguns especialistas sugerem que a lenda pode ter sido baseada em vários casos reais de bandos criminosos que atuavam nas regiões remotas da Escócia, mas nunca foram totalmente descobertos. Independentemente de ser verdadeira ou não, a história de Saunay Bin se tornou parte integrante do folclore escocês. É contada até hoje como um aviso: nunca confie em estranhos nas montanhas. Na região de Galloway, onde supostamente o clã viveu, muitos moradores ainda contam versões locais da história. Algumas delas são tão diferentes que parecem quase novelas medievais. Turistas curiosos passaram a visitar o local onde as cavernas ficariam. Placas explicativas foram colocadas, guias locais oferecem passeios noturnos e até festivais temáticos surgiram em torno da lenda. Edimburgo, cidade que sediou o julgamento e a execução do clã, também abraçou a história. Museus históricos têm exposições dedicadas ao caso, com réplicas de armas, roupas e até supostas ossadas. O turismo sombrio cresceu graças a essa lenda. Hoje, é possível fazer tours guiados pelos lugares associados a Saunay Bin, ouvindo relatos recriados de forma teatralizada. Além disso, a história inspirou filmes, livros, peças teatrais e até jogos. Muitos diretores de cinema usaram o personagem como base para vilões sanguinários em filmes de terror.
Curiosamente, a lenda também se misturou com outras figuras folclóricas britânicas, criando mitos híbridos que unem monstros, fantasmas e canibais em uma única narrativa envolvente. Assim, mesmo sem provas concretas, o nome de Alexander Sawney Bean continua vivo. Seja como fato histórico ou como lenda, ele ainda assombra a imaginação coletiva, e talvez, para alguns, ainda esteja lá, nas sombras das montanhas escocesas. Ao longo dos séculos, muitas histórias assustadoras surgiram e desapareceram. Mas poucas resistiram ao tempo como a lenda de Alexander Sawney Bean. Ela sobreviveu às gerações por sua brutalidade, mistério e pela forma como toca um medo universal, o do desconhecido. Afinal, quem era Sawney Bean? Um homem real que criou um clã sanguinário nas montanhas da Escócia? Um mito usado para controlar o comportamento das pessoas? Ou talvez um pouco dos dois? A verdade é que não temos registros históricos concretos que provem sua existência. Muitos especialistas acreditam que a história tenha sido exagerada ou até fabricada para servir como aviso moral ou propaganda política. Mesmo assim, o impacto cultural dessa lenda é inegável. Ela inspirou filmes de terror, livros de ficção, peças teatrais e até documentários que tentam separar os fatos da fantasia. Além disso, a história de Sawney Bean ajudou a moldar a imagem da Escócia como um país de paisagens deslumbrantes, mas também de mistérios antigos e sombrios. Muitos turistas visitam hoje as regiões associadas ao clã, fascinados pela ideia de que ali, em algum lugar entre as montanhas e cavernas, algo terrível pode ter acontecido. Seja verdadeira ou não, essa história nos mostra como o ser humano sempre buscou explicações para o mal. E como, muitas vezes, inventamos monstros para entender melhor a escuridão dentro de nós. O caso de Sawney Bean também nos faz pensar sobre como vemos as pessoas diferentes. Seria o clã apenas um grupo marginalizado, perseguido por viver à margem da sociedade? Talvez a maior lição dessa história seja lembrar que nem tudo que ouvimos é necessariamente verdade. As lendas são construídas com base em medos, preconceitos e contos dramáticos. Mas mesmo assim, elas continuam vivas porque nos assustam e nos encantam ao mesmo tempo. É isso que as torna tão poderosas e difíceis de esquecer. Hoje, quando andamos pelas ruas de Edimburgo ou visitamos museus históricos, podemos encontrar referências a essa história. Ela virou parte da identidade escocesa, um lembrete do passado que não queremos repetir. E mesmo que nunca saibamos com certeza se Sawney Bean existiu de fato, uma coisa é certa. Enquanto houver alguém para contar essa história, ela continuará viva. Porque as lendas não precisam ser reais para nos assustar. Basta que pareçam possíveis. E é exatamente isso que mantém o nome de Sawney Bean vivo até os dias de hoje. Então, da próxima vez que você ouvir falar de um clã canibal nas montanhas da Escócia, pense duas vezes antes de ignorar o aviso. Alguns lugares são melhores deixados às sombras. Se você gostou dessa jornada pelo mundo das lendas sombrias, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder novas histórias assustadoras e intrigantes como essa. Até a próxima!